A crise na Igreja Universal do Reino de Deus tomou na manhã desta segunda-feira novos contornos. Antes da declaração de ruptura com a gestão brasileira, a agitação tomou conta da Catedral do Morro Bento. Nós, angolanos, viemos hoje declarar ruptura com a gestão brasileira. Nós, de hoje em diante, não teremos mais nenhum convênio com a gestão brasileira. Que fique patente a todos que nos acompanham que não existe qualquer tipo de negociação possível com a outra ala. Olá a todos os companheiros de terra, eu sou apóstolo Hugo Zé da Costa. Eu quero fazer-vos compreender realmente o que está por trás desta manifestação dos pastores da Igreja Iurde em Angola a respeito desta ruptura que eles fizeram com a liderança brasileira. Eu espero com que vocês compreendam do que eu tenho ecoado desde alguns anos atrás a respeito de todas as denominações religiosas sobre a face da terra e a respeito de todas as religiões. Tenho dito e tenho ecoado de que não há nenhuma religião que está mais próxima de Deus uma do que a outra. E todas as denominações religiosas que existem sobre a face da terra, assim como as seitas, as organizações religiosas, as missões e ministérios, as sinagogas, as mesquitas e os templos e assim em diante, são simplesmente nada mais uma forma de comércio, de sobrevivência, usando o nome de Jesus e a Bíblia. Todas essas denominações religiosas que existem sobre a face da terra, elas existem por causa do dinheiro. Se Deus tirar o dinheiro da terra, você verás claramente que todas essas igrejas também vão desaparecer de uma forma brusca, conforme também elas vão aumentando a cada tempo que passa de uma forma brusca, devido às dificuldades da vida e à falta de emprego em toda a parte do mundo. Vocês veem que esses pastores brasileiros da Igreja Iurde são satânicos, são demônios, são a encarnação do diabo Satanás. Assim também como esses pastores angolanos da Igreja Iurde são também tão satânicos, tão demônios, quanto os seus compatriotas brasileiros. Mas essa ruptura que eles estão a fazer, vocês podem ver que está acontecendo numa situação em que Angola está numa calamidade extrema em relação à dificuldade de vida para qualquer habitante deste país, devido à crise que está a assolar fortemente nesta terra angolana. E tudo isto tem nada mais a não ser dinheiro. É o dinheiro que já não está a ser suficiente devido à dificuldade, conforme eu já referi, do país que está a fazer haver uma reforma, haver esta rebeldia. Porque isso trata-se de rebeldia. E a rebeldia é do diabo Satanás. Atenção, retenham que a mesma Igreja Universal, a Igreja Iurde, é de Satanás. Porque seja Dir Macedo, Valdemiro Santiago, Honório Kutani, Silei Malafaia, Marcos Feliciano, todos estes líderes religiosos a nível do mundo, como Ben Hinn, Tibi Joshua, David Owen, Manuel Macamil, são todos a encarnação do diabo Satanás. Eu não digo que a parte brasileira não é do diabo, mas os pastores angolanos, eles são rebeldes. Mesmo Deus para com Satanás, Deus não usa a rebeldia para poder agir com Satanás. Por que eu digo que os pastores angolanos são rebeldes? Os pastores angolanos são rebeldes porque eles sabem muito bem que a Igreja Iurde pertence ao satanista Edir Macedo. Sendo que a Igreja Iurde pertence ao satanista Edir Macedo, são eles quem vieram colocar aqui a Igreja Universal desde 1992 em Angola. E eles, quando acreditaram nesta satânica Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, eles, tudo isso, vasectomia, castração e tudo quanto eles estão aí a alegar aborto, isso não está a ocorrer desde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020. Não.
Isto ocorre na Igreja Universal desde a fundação da Igreja Universal. Independentemente do país onde esta igreja satânica chega. Eles fazem todas essas práticas e eles, outrora, faziam normal, têm feito normalmente, mas por que eles não haviam reivindicado quando tomaram o conhecimento desta prática tão bem no início? Porque todos eles estavam a comer, todos eles estavam bem. Mas, atendendo da situação a qual eu já me referi no princípio do país, agora há uma ganância. Porque as igrejas, o dinheiro não está a ser suficiente pelos pastores. Os pastores das igrejas pregam por causa do dinheiro. Não há nenhum líder de uma denominação religiosa que não prega por causa do dinheiro. Tudo quanto pregam nessas denominações religiosas, tudo é heresia. Quando ele diz que a castração é heresia, ou que a igreja já não tem mais nada a ver com que conforme era antes, ou conforme a palavra de Deus, mas a vossa rebeldia tem a ver o que com a palavra de Deus? O que eles faziam verdadeiramente não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas a vossa rebeldia, o que tem a ver com a palavra de Deus? A reforma tem a ver o que com a palavra de Deus? As denominações religiosas têm a ver o que com a palavra de Deus? Vocês veem mesmo que alguns entre eles ainda estão aí com aquele sotaque brasileiro. Não sei como é que eles também falam, mas eles têm aquele sotaque brasileiro, como se eles fossem brasileiros, mas são angolanos. Por que todos vocês falam conforme brasileiros? Precisamente também é sedução. Agora, se todo o povo, toda a multidão, todos aqueles que já haviam crido na igreja universal irem também contra vocês, fazendo também uma manifestação também contra vocês. Quantas vezes vocês prometeram às pessoas para fazerem isso e acolá, que a tua vida vai mudar, você será isso, será aquilo, e nada mudou na vida da pessoa. É a vossa vida quem mudou. Quando vocês pedem o Isaac nas vossas igrejas, não é? Estes vossos propósitos, qual é o fundamento bíblico? Quando Deus pediu a Abraão o seu Isaac, quando Abraão deu ao Isaac, pudesse dar Isaac em sacrifício, Deus disse: pare, não faz isso. Mas vocês, todos vocês, mesmo essa nova igreja reforma da Universal, que também é a outra igreja satânica que também só está existindo, porque todas as denominações religiosas que existem, as que um dia vão existir, todas são satânicas. Vocês, será que vão vir tirar os propósitos? Será que vão vir tirar as contribuições? Será que vão vir tirar os dízimos e as ofertas? Vocês pregam por causa das vossas barrigas. Vocês são como os políticos. Todos vocês pregam para sobreviver. Vocês são injustos. Vocês são maus. Vocês são cruéis. Vocês são tão cruéis que, após esta vossa atitude que vocês estão a tomar, esta atitude seria correta se vocês dissessem: olha, nós somos falsos pastores, nós não somos reconhecidos por Deus, tudo quanto nós fizemos já, tudo foi mentira, nós roubamos muito ao povo, por esta razão que nós reivindicamos, já não queremos mais liderar ninguém, não queremos mais roubar o dinheiro de ninguém. Isso seria justo, mas vir dizer que não, a reforma na Igreja Universal em Angola, é que vocês estão a optar por causa das heresias, assim adiante, vocês sempre caminharão na heresia, porque vocês nasceram na heresia, estão a crescer na heresia, vocês são heréticos. Tudo quanto vocês farão é heresia acima de heresia. Para o tempo em que nós vivemos, o Senhor Jesus Cristo, de acordo com a sua promessa em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, o que João disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, que Ele é o Deus dos Espíritos dos profetas, Ele enviou o profeta Cacó Filipe, de acordo com a sua promessa de Mateus capítulo 22, versículo 34 a 35. Cacó Filipe é o único verdadeiro profeta que está com as palavras de vida eterna para a salvação de todos os escolhidos hoje. Cacó Filipe não é fundador de uma denominação religiosa. Cacó Filipe não é fundador de uma religião, de uma seita ou de uma missão ou ministério, mas ele é o portador das boas novas do reino dos céus para essa geração. Quando Deus envia um homem, este homem não veio fundar uma denominação religiosa. Nunca um profeta de Deus, nunca um enviado de Deus fundou uma denominação religiosa. Mas um profeta de Deus é o portador
porta-voz de Deus, é o representante de Deus. Ele tem uma mensagem profética, que é a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. E hoje, este profeta é o profeta Caco Filipe. A Catedral do Morro Bento será a sede da Comissão de Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus, encabeçada pelo senhor Bispo Valente Luiz. Todos esses pastores angolanos que assinalaram este movimento da reforma dentro da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, todos eles são simplesmente nada mais rebeldes, filhos de Satanás, demônios, como os mesmos pastores brasileiros e também como os mesmos pastores de outras denominações religiosas sobre a face da terra. Não há nenhuma base na luz da palavra para que os filhos de Deus possam se organizar. Todas as formas de organizações religiosas sempre foram e sempre serão do diabo Satanás. Quando Deus havia enviado Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias, e mesmo o Senhor Jesus de Nazaré, quando estava na terra, em cumprimento de Deuteronômio 18 e Atos capítulo 3, versículo 20 a 22, quando nós vemos o Pedro a falar do cumprimento de Deuteronômio 18, como filho do homem, como profeta, entendendo que ele viu em duas missões, e como também como Cordeiro de Deus e como Filho do Homem, mas no que concerne a como Filho do Homem, que é como profeta mensageiro, ele não fundou nenhuma denominação religiosa. Agora, qual é a base, a luz da palavra, para que hoje homens que se dizem ser de Deus fundarem denominações religiosas, se essa base não for o dinheiro? É o dinheiro e nada mais que faz com que esses intitulados abusivamente de líderes religiosos ou servos de Deus, ou até uns vão ainda mais blasfemando, além mais dizendo os homens de Deus que dizem ser, tem feito. É por causa do dinheiro que eles vão fundando essas denominações religiosas. Reparem, esses pastores angolanos que agora são da reforma, repara conforme eles falam. Onde agora foi o sotaque brasileiro? Eles outrora falavam parece brasileiro, mas agora alguns ficaram ainda com sotaque. Você pode acompanhar aí o outro, ainda ficaram com sotaque. Os outros já perderam o sotaque. Também é sedução. Agora, se todos quanto seguem esta satânica Igreja Universal também se rebeliarem contra vocês ou fazer também uma manifestação, vocês também vão pagar por isso. Por quê? Vocês já mentiram demasiadamente o povo. Só o facto de vocês ficarem ali tantos anos apoiando esta prática de vasectomia, assim como vocês disseram, castração e assim em diante, só vocês apoiando essa prática, vocês são culpados, porque vocês só estão a fazer essa ruptura agora por causa da crise financeira em Angola. Se a crise não assolasse Angola, vocês estariam ali conforme também todos os outros líderes religiosos continuam também ali. Cada igreja estão se dividindo sobre a face da terra conforme os partidos políticos. E tudo isso é nada mais a não ser a ganância do dinheiro. Saibam que todas estas denominações religiosas, elas são purgatórios e redes de Satanás para poderem enviar as almas para o inferno. Isto é, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Deus não envia nenhuma denominação religiosa sobre a terra, e Deus não envia um homem de Deus ou um servo de Deus para vir fundar ou abrir uma denominação religiosa. Não importa qual ela for. Se Cristo é a base, é o alicerce para qualquer um que diz ser homem de Deus ou servo de Deus, então ninguém deve fundar uma denominação religiosa, porque Cristo não fundou uma denominação religiosa. Cristo não deixou na terra uma denominação religiosa, mas cada profeta que Cristo envia, cada profeta que Cristo enviou, esses profetas vêm com uma mensagem profética. Eles têm discípulos. Eles não têm metodistas, ou católicos, ou evangélicos, ou iurde, ou mundial, ou pentecostais. Eles não têm esse tipo de pessoas. Quem tem esse tipo é Satanás. Um filho de Deus nunca é católico, nunca é protestante, nunca é evangélico, nunca é branamista, nunca é membro de uma denominação religiosa. Mas um filho de Deus, ele é somente
discípulo do profeta está. O profeta que Cristo envia no seu tempo. E o profeta que Cristo envia no seu tempo nunca fundarão uma denominação religiosa e jamais fundarão uma religião, seita, organização religiosa, missões de ministério, campo de oração ou qualquer coisa nesta linhagem. É isto que vocês devem reter. Me sinto lesado pelas situações que têm acontecido aqui dentro da nossa instituição religiosa. Membros da Igreja Iurde, eu não tenho nada contra a vossa falsa fé, mas eu quero com que vocês reflitam e vocês mesmo tirem uma conclusão no que eu vou dizer. Vocês podem ver esta confusão total, enquanto que através da luz da palavra vocês nunca viram uma confusão, uma manifestação a respeito do que nós vemos hoje entre vocês. Mas eu pergunto-vos algo. Mas esses propósitos a qual as igrejas, principalmente a vossa igreja, os vossos líderes têm feito, e esses também da reforma, que a qual vocês também que vão seguir da reforma, como vocês também que vão permanecer ali, evidentemente que não vão poder falhar a respeito dessas doutrinas satânicas, porque são essas doutrinas satânicas que lhe oferem ou lhes dão muito dinheiro e eles estão ali a pregar por causa do dinheiro. Qual é a luz da palavra nisto? Para esses propósitos. Jesus, para abençoar alguém, curar alguém, essa pessoa tinha que dar um propósito, tinha que dar um dinheiro, como nós vemos em vossas igrejas. Este dá o teu Isaac, que vocês chamam, tem aí um nome que vocês chamam, a memória só passa, mas vocês sabem muito bem, vocês fazem de 6 em 6 meses, que ele dá o teu Isaac, dá aquilo que mais te dói. Qual é a luz da palavra para isso? Jesus, a qual vocês espelham-se, não é a qual vocês espelham, a qual vocês dizem espelhar-se, fazia isso ao povo. Dá o teu Isaac, dá aquilo que mais te dói. Qual é a luz na luz da palavra, qual é o vosso fundamento para que você seja da Igreja Universal do Reino de Deus? Deus mesmo, Jesus Cristo morreu na cruz para que você seja da Igreja Universal do Reino de Deus brasileira ou para que você seja do Reino de Deus angolano. Jesus Cristo morreu na cruz para que você seja católico. Jesus Cristo morreu na cruz para que você seja protestante, evangélico. Jesus Cristo morreu na cruz para que você seja membro de uma religião. Jesus Cristo morreu na cruz para que você seja membro de uma denominação religiosa. Amado companheiro de terra, retenham algo muito importante que eu vou dizer agora. Saibam que não há nenhuma religião que está mais próxima de Deus uma do que a outra. O caminho de Deus, o caminho tratado por Deus, nunca foi por uma denominação religiosa. Quando você vê nomes como Isaías, Jeremias, Abacuque, Malaquias, Sofonias, Ageu e assim por diante, não são nomes de denominações religiosas, mas são nomes de profetas. E esses profetas, por sua vez, não vieram fundar nenhuma igreja universal, nenhuma igreja mundial, nenhuma igreja batista, pentecostal, metodista, bom Deus, verbo vivo, hospital da fé. É uma igreja de hospital. Isso é heresia. Tudo quanto vocês veem sobre todas essas denominações religiosas, essas contribuições, tudo quanto ser igrejas construindo clínicas, universidades, tudo isto é ganância do dinheiro. Os seus líderes amam tanto dinheiro que fazem tudo isso e no final de tudo, esse todos os investimentos que a própria igreja, os próprios fiéis fazem sobre clínicas, hospitais, universidades e assim por diante. Onde vai o dinheiro desses investimentos que a igreja faz? Vai aos líderes religiosos, porque eles amam dinheiro, gostam muito de dinheiro. E é por causa do dinheiro que eles pregam. E os próprios fiéis que construíram isso vão pagar. Quem será na liderança dessas instituições que os próprios fiéis construíram? São os seus familiares. Mas quando o filho estiver gravemente doente, jamais será encaminhado lá. Jamais. Nessas clínicas que as igrejas fazem. Jamais. Mas isso não chama a sabedoria. Isso não chama a reflexão. Essa atitude que a Igreja Universal do Reino de Deus está a manifestar ao público, isso tem ocorrido em muitas igrejas. Só que muitos não têm tido esse sucesso de rebeldia conforme esses
angolanos tiveram. Todos os pastores sabem que estão a servir Satanás. Eles sabem disso. Só que o problema é que eles têm a família para sustentar. Eles já leram a mensagem do profeta Cacau Filipe, viram que é verdade, mas eles têm uma família grande para sustentar. E aquele título de pastor deram-lhe como de um funcionário público. Ele está ali como um funcionário. Então ele é obrigado a mostrar uma outra realidade a vocês. Retenham que o cristianismo, o judaísmo, o islã, o budismo, o hinduísmo, o judaísmo, o shintoísmo, todas as religiões da terra são de Satanás. Você vê que você alega que o cristianismo é verdadeiro porque você nasceu em um país cristão. Mas sabe que quando o cristianismo, quando os europeus trouxeram o cristianismo aqui em África, não era no sentido de salvação, mas era no sentido de colonização. Procura saber mais e você vai compreender, porque o grande problema das pessoas fanáticas, das pessoas membros dessas denominações religiosas, de religiões, é que eles mesmo nem sabem o que eles seguem. Quando o cristianismo veio aqui em África, era no sentido de colonização, não no sentido de salvação. Por isso que você vê onde os negros partiam em todos os países, vai lá aí no Museu da Escravatura, ou não sei se é onde aqui em Angola a memória me escapa, mas vai lá, ou mesmo lá na Cidade Velha, em Cabo Verde, ou em diferentes países onde os escravos eram deportados. Você verás que lá tinha sempre uma catedral católica. Antes dos escravos poderem ser levados, eles iam lá para poder lhes batizar, assim, para não ter aquele sangue de rebeldia, aquele sangue de ir contra os mestres brancos e assim por diante. Você vê, o cristianismo foi implementado aqui em África no sentido de colonização. E saibam que se fosse a Ásia a nos colonizar, você seria budista, hinduísta, você seria do shintoísmo, e você iria acreditar que o budismo é de Deus também. Como você hoje acredita que o cristianismo é de Deus. Se os árabes é que viessem colonizar aqui a África, você seria muçulmano e você seria tão convicto, terias a mesma convicção que você tem hoje, que o cristianismo é de Deus, conforme também irias ter que o Islã é de Deus. A religião de nascimento não salva ninguém. Deus jamais salvará alguém por nascer numa religião ou por obedecer tudo quanto lá dizem sobre aquela religião. A religião é uma forma de escravatura. As denominações religiosas, tudo quanto eles fazem é uma forma de escravatura. Quando dizem Jesus, receba Jesus, Jesus te ama, Jesus morreu por você, tudo isto é sedução. Por quê? Quando vão te dizer receba Jesus, você agora quando vai acreditar e quando vai ir lá, vai ver Jesus em você vai ver um Jesus ali. Você é uma denominação religiosa que vão te dar, que vão te oferecer. É doutrina daquele que você vai ter que obedecer, que para eles é Jesus que você recebeu. Assim significa que você vai me pregar, receba Jesus, Jesus te ama, você tem que querer Jesus assim diante. Assim, se eu não quero estar dizendo, não está dizendo tudo qual é Jesus. É para começar a guardar o sábado, para não começar a comer carne de porco, assim por exemplo. É para obedecer doutrina, mas para não receba Jesus. Isso é heresia. Um católico é a mesmíssima coisa. Todas essas igrejas, quando eles metem o nome de Jesus em frente, para que se cumpra Mateus capítulo 7, versículo 20 a 22, são todos os vossos líderes religiosos, todos vocês que vão dizer no último dia: Senhor, foi esse o nome que nós fizemos isso. Senhor, foi esse o nome que nós fizemos acolá. São vocês mesmos. Retenham no que eu estou a ouvir dizer. Retenham mesmo no que eu estou a ouvir dizer. Vocês estão em cumprimento de Mateus capítulo 7, versículo 20 a 22. Quando vos pregam, receba Jesus. Sabe que essa pessoa que está a te pregar é um demônio. No tempo de Noé, você deveria fazer as pessoas crerem em Noé e entrar na arca de Noé. Qualquer pessoa que puder vir dizer que não, crê no sacrifício de Abel com Necai, você será salvo, que ele era um mentiroso. No tempo de Jesus de Nazaré, quando ele estava na terra como profeta, não ainda como filho de Deus, porque ele na terra veio em duas missões, como profeta. Se você fosse um filho de Deus, você levaria as pessoas a crerem em Jesus de Nazaré. Você vê? Mas se você estivesse lá a falar as pessoas que não, Moisés abriu o mar vermelho, Moisés é nosso pai, nós somos de Moisés, nós somos de Abraão, você era um filho do diabo Satanás. Assim também é hoje.
Hoje o único profeta que o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, enviou à terra é o profeta Cacu Filipe, o único que é detentor de toda a verdade para esta geração. E não é fundador de uma denominação religiosa, ou uma seita, ou uma religião, ou algo do mas ele é portador das boas novas do reino dos céus para esta geração. Então, retenha que se você nascesse, que se mesmo Angola, inclusive, se fosse colonizado pelos árabes, você não só seria cristão. Angola seria um país muçulmano. E todos vocês aí que estão aí a falar que a vossa igreja, ou que chamam verdadeiro assim por diante, vocês seriam muçulmanos. Teriam a mesma convicção que a vossa mesquita é verdadeira, e se seriam muçulmano xiita, ou muçulmano salafista, aí também já ia depender também de vocês. Mas vocês, de qualquer maneira, seriam muçulmanos e teriam a mesma convicção que vocês têm hoje. Mas saibam que não há nenhuma religião que é de Deus, e não há nenhuma religião que está mais próxima de Deus uma do que a outra. Amém. Aplicativo Profeta Cacu Filipe oficial Android e iPhone. Fotos e vídeos, louvores e pregações, toda a mensagem do Profeta Cacu Filipe em um único aplicativo gratuito. Você ama a Deus? Você está em busca da salvação? Qualquer que seja a sua filiação religiosa, o aplicativo Profeta Cacu Filipe é para você.